Igreja Adventista da Promessa tem como fins promover o culto e adoração ao Deus triuno, pregar a mensagem evangélica de despertamento e avivamento entre os povos, a instrução e o ensino das Escrituras Sagradas, proporcionar a seus membros crescente experiência religiosa, moral, cultural e social, administrar devidamente suas ordenanças e ritos, promover assistência social, filantrópica e promocional e manter a fraternidade cristã. O surgimento da Igreja Adventista da Promessa é fruto de um desejo de renovação espiritual que já vinha sendo alimentado fazia vários anos por muitos crentes adventistas do sétimo dia. Esse desejo, com o passar do tempo, veio a se transformar em uma necessidade cuja satisfação não podia ser mais adiada. O batismo no Espírito Santo, concedido a um daqueles crentes que anelavam por uma experiência mais profunda com o seu Senhor, no momento de fome e sede espirituais, veio a constituir o marco inicial da história da Igreja Adventista da Promessa. A pessoa escolhida por Deus foi o pastor João Augusto da Silveira, que no dia 24 de janeiro de 1932, quando orava em sua casa em Paulista, Pernambuco, foi batizado no Espírito Santo e falou línguas estranhas conforme o Espírito lhe concedeu. Eis aqui o escolhido do Senhor. Portanto, eu quero ultimar esta minha observação dizendo-vos o que tenho pensado ultimamente. É que pretendo deixar escrito, se o Senhor permitir, a minha experiência a contar daquela data até o presente, de todos os pormenores dos acontecimentos que se desdobraram na minha experiência cristã até agora. Assim poderei deixar as minudências, os pormenores, para a lembrança, para a memória de João Augusto da Silveira, quando terminar o seu tempo de peregrinação aqui na Terra. Enquanto isso não se dá, espero a vossa cooperação por meio da oração. Sim. Quase sempre, com raras exceções, às 5 horas da manhã, eu deixo o meu leito, vou para o meu porãozinho e me ajoelho o tempo preciso e entrego o povo de Deus nas mãos de Deus mesmo, nas mãos de Jesus Cristo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Renovado espiritualmente em virtude da bênção divina que recebera, dedicou-se a partir de então em anunciar a boa nova, principalmente aos que, como ele outrora, militavam naquela comunidade religiosa. E como resultado do seu testemunho, a experiência se repetiu em outras pessoas e em outros lugares. Do Nordeste, o pastor João Augusto da Silveira veio para o sul do país e com ele veio também a semente do avivamento espiritual que, uma vez semeada em sua terra de origem, logo passou a frutificar. O estado de São Paulo passou a ser já a partir de então o maior reduto de fiéis adventistas da promessa. A notícia do avivamento espiritual espalhava-se rapidamente
Crescia também o número de pessoas que aderiram à crença no batismo no Espírito Santo, tal como as Escrituras o apresentam. Surgiu então a necessidade de um nome para o movimento, e o nome escolhido foi Universal Assembleia dos Adventistas da Promessa, mais tarde substituído pelo atual. O Restaurador. A primeira edição dessa revista saiu em janeiro de 1939, sendo gerente o pastor João Augusto da Silveira e diretor editorial o pastor João Cavalcante Neto. É a revista oficial informativa, noticiosa, doutrinária e evangelística da Igreja. A primeira tipografia foi instalada em 1940 na rua Dr. César, 1203, em Santana. Seus primeiros operadores foram Léo Radnick, Daniel de Oliveira, Jonathan Muniz Falcão, Abner Silveira e Manuel Pereira Brito. O Doutrinal. Para fortalecer as raízes da fé e alimentar as convicções, o pastor Genésio Mendes organizou o Doutrinal. Contém os 30 pontos de nossa fé. Desde o seu surgimento tem sido muito eficaz na preparação de pessoas para o batismo. As primeiras entidades internas foram o MAP, com o nome original de Grêmio Tabor. A União da Mocidade Adventista da Promessa foi a primeira entidade interna criada com o objetivo de cuidar dos interesses juvenis. Seu idealizador foi o então jovem Otoniel da Silveira, e a primeira reunião oficial foi no dia 15 de setembro de 1945. Com o crescimento do número de UMAPs, surgiu a necessidade de se criar um órgão geral para supervisioná-las. Criou-se então a Federação das Uniões da Mocidade Adventista da Promessa, FUMAP, no dia 29 de julho de 1950. A partir de 14 de agosto de 1976, a FUMAP vem dividindo a administração juvenil com as RUMAPs. No âmbito juvenil, nasceu também a revista Oasis. SOFAP, a Sociedade Feminina Adventista da Promessa, foi a segunda entidade criada em 1948 em Vila Maria, São Paulo, com o objetivo de atender às necessidades da igreja na área feminina. Seu primeiro nome, Sociedade Auxiliadora Feminina. Durante 20 anos, as SOFAPs funcionaram como órgãos locais. No final da década de 60, foi criado o sistema federativo FESOFAP, Federação das Sociedades Femininas Adventistas da Promessa. Em julho de 1978, no Rio de Janeiro, foi feita a primeira divisão regional das Sociedades Femininas Adventistas da Promessa, RESOFAP. O Clarim nasceu como revista oficial da mulher promessista. Programa radiofônico. O primeiro programa foi transmitido no dia 4 de setembro de 1960 pela Rádio América de São Paulo. Teve como locutor diácono Miguel Correia e pregador pastor Godofredo Rodolfo Vanderlei. O programa foi denominado A Voz do Cenáculo. Informatização. No início da década de 90, foi iniciado o processo de informatização na Igreja Adventista da Promessa. A implantação
desse sistema beneficiou inicialmente a sede geral, mas paulatinamente foi implantado em todas as regiões, o que vem facilitando enormemente o controle de sua atividade. Hoje já estamos ligados na internet. Programa de televisão. No primeiro domingo de 1999, pelo Canal 2, em Curitiba, Paraná, Rede Bandeirantes, foi apresentado o primeiro programa denominado Mensagem Viva, patrocinado pela região Sul, tendo como diretores e apresentadores os pastores Abimael Canto Melo, Gelson Pereira da Silva e Welmer Correia Soares. DJAP. O DJAP geral foi criado em Assembleia Geral na metade da década de 90. No final de 1998, começou a produzir lições para infantos juvenis e em 1999 é firmado um convênio com a editora Betânia e as lições Luz do Evangelho foram adaptadas para uso nas classes no DJAPs locais. Revista Ação Ministerial, lançada em 1996, contém orientações aos consagrados sobre o exercício das atividades ministeriais. Logotipo. No ano de 1996, foi definido um novo logotipo desenhado pelo pastor Edmilson Ferreira Mendes. Código de Ética Pastoral, lançado em 1997, visa a boa conduta do trabalhador em todos os aspectos. No dia 28 de novembro de 1998, foi oficializada a bandeira da Igreja Adventista da Promessa, desenhada pelo presbítero Pedro Cassimiro, do estado do Paraná, que foi o vencedor do concurso que definiu o estandarte. Educação religiosa, cultivada desde o princípio através das escolas bíblicas, e é utilizado o material didático denominado Lições Bíblicas. Educação Teológica, IESB, Instituto Educacional Sul Brasileiro, criado na década de 60 em Maringá, Paraná, para ministrar ensino secular e teológico, substituído em 1978 pelo IBAP, Instituto Bíblico Adventista da Promessa, no prédio nas dependências da igreja em Vila Maria, capital, São Paulo. Na década de 90, foram criadas duas instituições de ensino teológico, a FATAP, Faculdade Teológica Adventista da Promessa em São Paulo, o CETAP, Seminário Teológico Adventista da Promessa em Curitiba, Paraná. O Departamento de Educação e Cultura Religiosa administra o curso básico de Teologia por correspondência. Educação secular. A primeira experiência foi com o IESB em Maringá, Paraná, na década de 60. A partir da década de 80, volta a ser incentivado esse tipo de atividade e surgem novas experiências. Situação atual, órgãos dirigentes. São 4. Assembleia Geral, Assembleia Presbiterial, Junta Geral Deliberativa e Diretoria Geral. As leis que regem as atividades da Igreja estão catalogadas em seu Estatuto Social e nos regulamentos internos. Departamentos são órgãos auxiliares da Diretoria Geral encarregados de cuidarem de áreas específicas. São eles: Departamento de Educação e Cultura Religiosa, Departamento de Missões e Evangelismo, Federação das Uniões da Mocidade Adventista da Promessa,
Coordenadoria de Assistência Social, Junta Beneficente Pastoral, Departamento Infanto-Juvenil, Departamento de Música. A Igreja Adventista da Promessa é filiada ao Comitê Ministerial Internacional e participa do Congresso Ministerial Internacional realizado a cada 4 anos, o qual reúne guardadores do sábado de vários países para estudos doutrinários e tratar sobre a expansão do Evangelho no mundo. Regiões. No Brasil temos 16 regiões com diretorias constituídas, 3 administradas pela Diretoria Geral e uma pelo Departamento Geral de Missões e Evangelismo. Os princípios de fé da Igreja Adventista da Promessa estão fundados unicamente nas Escrituras Sagradas, base teológica dos ensinamentos doutrinários desenvolvidos no seu livro doutrinal. São membros da Igreja Adventista da Promessa todos os crentes em Jesus Cristo que preencherem as condições estabelecidas na Palavra de Deus e no Estatuto. Nossas reuniões, realizadas oficialmente aos sábados, 9 horas, Escola Bíblica, aos domingos, 19 horas, e às quartas-feiras, 20 horas. Outras reuniões acontecem durante a semana a critério das administrações pastorais locais, todas compostas basicamente de cânticos, orações individuais ou em conjunto, testemunhos de bênçãos recebidas, ensino da palavra por meio de pregação ou estudo bíblico. Nossas principais literaturas são O Restaurador, Ação Ministerial, Brados de Júbilos, Código de Ética Pastoral, Lições Bíblicas para Adultos e Infanto-Juvenis, O Doutrinal, Manual da Igreja, Manual do Presbitério, O Clarim, Oásis, Manual de Procedimentos das Tesourarias Locais, Regionais e Geral, Cursos Bíblicos Tesouros da Verdade, Lar Feliz, O Caminho para o Céu e Prova de Amor. Nosso parque gráfico está localizado no bairro de Vila Maria, em São Paulo, capital. Instituição de Ensino Teológico, FATAP, Faculdade Teológica Adventista da Promessa e CETAP, Seminário Teológico Adventista da Promessa. Expansão da obra. A Igreja Adventista da Promessa está representada em todos os estados do Brasil, em praticamente todas as capitais e em 4 países da América do Sul: Paraguai, Argentina, Chile e Equador. América Central, El Salvador, Estados Unidos, Nigéria e Camarões na África. Hoje já somos no Brasil e exterior 65 mil adventistas da promessa. Deste total, 53% são membros batizados, 31% infantos juvenis de 0 a 17 anos. Contamos no Brasil e exterior com um presbitério formado por 334 pastores, 91 missionários, 81 obreiros, somando voluntários e assalariados, 521 presbíteros, 2.724 diáconos e diaconisas, 830 igrejas e congregações. A Igreja Adventista da Promessa tem como datas comemorativas: 24 de janeiro, fundação da igreja; 1º sábado de maio,
Dia da Assistência Social. 22 de julho, Dia do Pastor Adventista da Promessa. Terceiro sábado de agosto, Dia Nacional de Evangelização. 12 de setembro, Dia de Missões e Evangelismo. 15 de setembro, Dia do Unionista. Último sábado de outubro, Dia da Criança Promessista. Segundo sábado de novembro, Dia da SOFAP. Segundo domingo de dezembro, Dia da Bíblia. Eis, portanto, um relato do que Deus tem proporcionado à sua igreja aqui na terra. Finalizamos dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E confiados nas suas promessas do Salmo 29:11, que diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém.